Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículos 28, 29 e 30. Leremos esses 3 versículos do capítulo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado pela tua palavra, palavra viva, inspirada, palavra que muda qualquer realidade. E Deus, nesse momento eu declaro aqui e eu reconheço a minha pequenez. Peço que o Senhor use de misericórdia para comigo. E, Senhor, a tua palavra, ela é espada de 2 gumes. Ela fala com quem ministra e com quem é ministrado. Que seja assim nesta noite. Que teu Santo Espírito fale a nós. Nós temos desejo de uma orientação que venha fresquinha agora do trono da graça, para nos orientar como igreja central, igreja presbiteriana central de Londrina. Espírito de Deus, sopra neste lugar, quebranta-nos na tua presença, dá-nos sensibilidade para receber a orientação desta noite. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Por isso, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você se considera uma pessoa humilde? O que é humildade para você? Você tem convivido com pessoas humildes? O que você entende por humildade? O tema desta noite é humildade, uma virtude do discípulo de Jesus. E é nesse contexto de discipulado, em que Jesus convida pessoas para tornarem-se seus discípulos, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Mas não para por aí. Jesus, ele continua, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e mais ainda, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. No convite ao discipulado, Jesus diz: aprendam comigo, aprendam de mim, porque eu sou humilde. Ou seja, quem quer genuinamente ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, porque a palavra cristãos significa pequenos cristos. Quem realmente é um discípulo de Jesus, ele quer aprender com Jesus a humildade. Eu fico pensando o que é humildade. Certa vez, o grande pregador John Piper, falando sobre esse tema, ele disse: vocês querem realmente saber o que é humildade? Eu vou dizer para vocês. Ele diz: humildade, na minha opinião, é o oposto de um senso de total direito. Você leva uma vida com um pensamento principal: você me deve. Você me deve certo tipo de olhar quando eu passo por você na rua. Você me deve um certo tipo de comportamento na vizinhança. Você deve o jornal a mim antes das 6:30 da manhã. Você me deve. E eu fico zangado quando você não me paga. Se esta é a sua forma básica de lidar, se é, você não é humilde. Vocês precisam orar pelos seus pastores e pelos cristãos de todo o mundo. Vocês se lembram quando Paulo disse em Romanos 1,14? Ele disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele devia a todos. Ele dizia: eu devo a todos.
Ninguém deve para mim. Mas de onde vem isso? Vem de estar surpreendido pela graça de Deus. Quando Ele deve a ti nada além do inferno. Ele é que foi ao inferno por você. Enquanto você não for surpreendido com isso, você terá um senso de um direito total. Você levará a vida de tal forma que a sua orientação básica será: você me deve. Mas assim que a graça de Deus é derramada sobre você, com uma força surpreendente, você entende que era obrigado a receber o inferno. E ao invés disso, você recebe o céu ao custo da vida do Filho de Deus, que é muito pelo seu senso de autossuficiência e direito total. Mas está consumado. A humildade acontece. É uma batalha. E temos que pregar a nós mesmos todos os dias. Sabe que olhando para essa definição de John Piper, eu tenho percebido que muitos de nós, que consideramos pessoas convertidas, nós temos vivido como pagãos. Porque nós temos exigido sermos servidos. Com essa atitude, você me deve. Nós vivemos dessa forma, querendo o reconhecimento. Nós temos vivido um evangelho que não é o evangelho dos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque um genuíno discípulo de Jesus vai ser evidenciado na vida dele essa atitude ou essa virtude que é a humildade. Mas quando nós pensamos em humildade, nós precisamos entender o que contrapõe a humildade. Porque o contrário de humilde é aquele que é orgulhoso. E orgulho é algo que tem tomado conta do coração das pessoas do nosso dia, dos nossos dias. Mas o que é humildade? A palavra humildade tem na raiz, a origem, a raiz, é a palavra humus. Humus, terra, ou seja, filhos da terra. A pessoa que realmente é humilde é aquela que tem consciência da sua origem. Eu vim do pó e eu vou voltar do pó. E quando ela tem essa consciência da sua origem, de que é pó, a soberba, a arrogância, a prepotência dão lugar à humildade. Salmo 113, versículos 5 e 6, o grande salmista Davi, ele diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas e que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ou seja, aquele que vive em humildade é aquele que exalta a Deus, que reconhece a soberania de Deus, que é Deus quem comanda as nossas vidas e não nós que comandamos Deus. O grande evangelista do século XIX, Dwight Moody, ele disse o seguinte: alguém perguntando, conversando com ele sobre humildade, ele disse o seguinte: o senhor está dizendo que a pessoa humilde não pensa muito acerca de si mesmo? E Moody respondeu: não, digo que a pessoa humilde não pensa nem um pouquinho sobre si. O humilde não sabe que é humilde. Como a humildade se manifesta na vida do discípulo? Ralph Waldo Emerson, um pastor, um filósofo, professor, poeta americano do século XVII, ele diz o seguinte: o grande homem está sempre disposto a ser pequeno. O grande homem está sempre disposto a ser pequeno. Então, um discípulo de Jesus é alguém que faz parte do reino de Deus, da grandiosidade das bênçãos do reino de Deus. Mas ele se faz pequeno diante de toda essa grandiosidade e essa bênção
e exaltação que Deus dá. Porque quem não serve, não serve. Discípulo de Jesus é servo. Marcos capítulo 10, versículo 45. A palavra de Deus nos diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos presentear com algo de extremo valor. Mas qual foi o presente que Jesus nos deu? Jesus nos deu a sua própria vida. Ele entregou a sua vida no nosso lugar, mesmo sendo pecadores. Jesus deixou a sua glória e se humilhou até a morte e morte de cruz. No chamado ao discipulado, quando Jesus diz: aprendei de mim, significa que eu e você devemos aprender a entregar a nossa própria vida em favor do outro, ainda que ele seja rude, pecador, de coração duro, não importa, foi isso que Cristo fez. A minha pergunta é: o quanto eu e você temos aprendido de Cristo? O quanto eu e você temos sido imitadores de Cristo? Porque Ele disse que eu e você faríamos coisas maiores. Significa que eu e você deveríamos ter a segurança de chegar para aquelas pessoas que nós estamos discipulando e falar a mesma coisa: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o resultado aqui é que daí nós vamos achar descanso para as nossas almas. Mas nós temos vivido no meio de um povo que se diz cristão e que a alma está perturbada, porque não tem aprendido com Jesus. Mas enquanto eu puxo a glória para mim, eu não estou agindo como verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se coloca num lugar inferior ao que ele merece. Lembrem-se quando Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele precisava fazer aquilo. Ele simplesmente deixou um modelo para que eu e você aprendêssemos com ele. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 11, a palavra diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Perceberam, irmãos e irmãs? Quem exalta? Quem exalta? Quando Jesus se humilhou, o Pai o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus é o Rei dos Reis, o Messias, o Filho de Deus, o Libertador, o Salvador. Meu irmão, minha irmã, não busque a glória do homem. Não busque a glória do homem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele dá a honra, porque é Deus quem o honra. Ele atribui a honra, para depois receber a honra. O discípulo de Jesus, ele considera os outros superiores a si mesmo, mas ele procura ajudar os iguais. Humildade é você se apropriar de quem você é em Cristo Jesus e não querer ser mais e nem menos do que você realmente é. Se manifesta na vida do verdadeiro discípulo de Jesus a humildade e deixa livre do orgulho quando reina no coração o amor.
E amor, amados irmãos, não é um sentimento. Muitas pessoas confundem amor com sentimento. Amor é uma escolha, porque Cristo, Ele escolheu morrer no meu lugar. Sendo Deus, Ele poderia ter contra-argumentado com o Pai e falado, não vou morrer. Mas Ele, por amor, se entregou para que eu e você, que somos igreja, fôssemos encontrados sem ruga e sem mácula, para que eu e você experimentássemos a santidade. Isso é amor, quando a gente se entrega, ainda que em sacrifício, para que o outro seja encontrado melhor. Isso é amor. E desse relacionamento de escolha, nasce um sentimento, que por aí as pessoas dão o nome de amor. Mas amor é uma escolha. E sabe como que a gente vê o amor? De acordo com 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, discípulos de Jesus. Pensem comigo. Aprendei de mim, disse Jesus. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, é com respeito. E então, se há amor, há humildade. Mateus 5:3, Jesus escrevendo, ou falando, pregando o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, a sua dependência está em Deus, porque Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos sustenta. Quem tem recebido a glória? Deus ou você? Nós temos puxado a glória para nós ou para Deus? O discípulo de Jesus, ele não é essa pessoa melindrosa, essa pessoa hipersensível, que ofende com facilidade. O discípulo de Jesus, ele, quando é ofendido, ele não revida com facilidade, porque ele aprende com Jesus. Discípulo de Jesus, ele tem convicção de que Deus é o seu juiz, que a sua justiça é a justiça divina. Discípulo de Jesus não age em arrogância, em prepotência com as suas palavras. Discípulo de Jesus aguarda até que Deus faça a justiça. E aí a gente pode ver o castigo dos ímpios. É isso que diz a palavra. Discípulo de Jesus tem convicção de que o nosso Deus, para Ele, não há dois pesos nem duas medidas. Para Ele, não há balança enganosa. E Ele nunca falha. Nunca falha. Ele é reto. A humildade nos leva a silenciar a despeito dos méritos, ainda que não fosse por merecimento. Porque o que Jesus fez não foi por mérito dele. Ele não merecia aquela cruz que era minha, que era sua. E ele se humilhou. Mas se nós vimos como se manifesta, nós temos percebido uma falsa humildade na vida de um povo que se diz discípulo de Jesus. E o pior que a falta de humildade é a falsa humildade. Porque a falsa humildade leva a pessoa a se sentir orgulhosa da sua humildade. E há alguns que dizem assim: olha, eu tenho muitas virtudes. Aliás, humildade é a minha 43ª virtude. Já perceberam? O escritor e poeta inglês Samuel Taylor disse o seguinte:
o pecado mais apreciado pelo diabo é o orgulho que imita a humildade. O orgulho que imita a humildade. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 18 a 23, ele diz assim: ninguém se faça árbitro é o juiz, contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tem a aparência de sabedoria, mas é culto de si mesmo. Presta atenção. O discípulo de Jesus, ele chega para alguém que está na prática do pecado, e ele fala: olha, esse evangelho que eu estou compartilhando com você, ele tem sido suficiente para mim. O Deus que tem agido na minha vida é o Deus que vai mudar a tua história, é o Deus que vai mudar a sua realidade. Vamos lançar diante de Jesus esse cansaço, esse fardo. Toma o fardo de Jesus, porque é leve, é suave. Abandona esse teu fardo. Tem sido solução para a minha vida, é solução para a tua vida também. E muitas vezes nós temos visto, no meio dos discípulos de Jesus, essa falsa humildade. Eu sou superior, porque eu já tenho a salvação. E se eu e você aqui formos sinceros, no fundo do nosso coração nós sabemos que o Espírito Santo tem falado e tem ministrado coisas que não podem fazer parte da vida de Jesus, de um discípulo de Jesus. Mas a nossa arrogância, a nossa falta de humildade, não nos deixa admitir que temos falhado, pecado e errado, e nós não retrocedemos. Aí vivemos de fachada, não é? Um teatro que impressiona muita gente, menos o coração de Deus. Então, um discípulo genuíno de Jesus, você vai ver, manifesta a humildade na vida dele. A falsa humildade tem que ser abandonada. E aí, ele cultiva a humildade. E por que é tão importante cultivar a humildade? Porque a palavra de Deus aponta alguns benefícios de cultivar a humildade. Isaías 57, 15, diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração, ou seja, com o humilde. Deus habita no humilde. Ou seja, onde você chegar, irmão e irmã, se você age em humildade, ali está a habitação de Deus. E a presença de Deus é manifesta onde você estiver. E na presença de Deus, a plenitude de alegria, há júbilo e celebração, há delícias perpetuamente. Onde estiver ali, um genuíno discípulo de Jesus, ali está a presença de Deus. E a presença de Deus dissipa as trevas. No meu dia a dia, no seu dia a dia, nós temos andado em conchavo com as trevas, ou nós temos sido a luz que dissipa as trevas, porque a luz de Cristo brilha através de nós. A humildade
nos leva a experimentar a presença de Deus. Mas a humildade nos leva a experimentar o benefício da serenidade. A pessoa que age em humildade, ela age de uma forma tranquila, em paz, com suavidade. Ela não é grosseira e agressiva. A pessoa que age em humildade, ela tem amplitude de visão da vida, porque ela é ensinável. A pessoa arrogante, ela acha que ela sabe tudo. E quando alguém quer ensinar, ela não tem humildade o suficiente para admitir que ela pode ser ensinável. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe que sempre tem muito a aprender, até porque Jesus disse: aprendei de mim. O discípulo de Jesus, ele, por causa dessa amplitude que ele tem da vida, ele busca o conhecimento da palavra. Ele estuda para conhecer o que Deus quer dele. Ele exercita a fé. E ele tem atitudes de serviço. O verdadeiro discípulo de Jesus, que age em humildade, quando ele age em humildade, ele tem o benefício de eliminar o medo. Ele não vive inseguro. Não vive inseguro com o dia de amanhã. Ele não vive inseguro com o que vai comer ou beber. Ele não vive inseguro quando ele tem que tomar decisões. Porque na vida dele se estabelece o amor de Deus. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Um discípulo de Jesus, que vive em humildade, ele sabe que se Deus fechar uma porta nesse emprego, Ele vai abrir outra aqui. Porque a experiência de Davi, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O genuíno discípulo de Jesus, ele age como uma criança. Então, irmãos e irmãs, eu e você precisamos cultivar a humildade. Cultivar a humildade. A humildade, ela se manifesta nos verdadeiros discípulos de Jesus. É preciso abandonar a falsa humildade. Pelo contrário, precisamos cultivar a humildade. Eu quero encerrar esta palavra lendo aqui, na verdade, parafraseando algumas palavras do livro A Procura de Deus, de A.W. Tozer, onde ele diz assim: o homem humilde não é uma espécie de camundongo humano, sofrendo com o senso da sua própria inferioridade. Em sua vida moral, ele pode ser tão audacioso como um leão, e tão forte como Sansão, mas não engana a seu próprio respeito. Ele aceitou a avaliação divina a respeito da sua própria vida. Sabe que é fraco e impotente, como afirma. Paradoxalmente, ele se afirma na certeza de que, à vista de Deus, ele é mais importante do que os anjos. Em si mesmo, nada é. Em Deus, ele é tudo. Esse é o lema motivador. Não fica preocupado pelo fato de o mundo jamais o ver como Deus o vê. Tranquilamente permite que Deus determine os seus valores. Quem tem determinado os seus valores? Os princípios de Deus ou os princípios do mundo? Porque se eu e você aprendermos com Jesus a sermos humildes, o que vai nortear a nossa vida são os princípios da palavra de Deus. Nós vamos aprender com Ele. E nós vamos ter atitudes de humildade. Mas se os princípios do mundo regerem a nossa vida,
Então o que vai tomar conta do nosso coração vai ser a arrogância, a prepotência, a soberba. Como eu e você queremos ser encontrados por Jesus? Aprendei de mim, e então encontrarei descanso para as vossas almas.